Amém. Vamos lá então, vamos dar prosseguimento. Foi boa a dinâmica, deu bastante conversa. Glória a Deus. Amém. Som. Dando um ecozinho aí. Som. Amém, meus irmãos. Preste bem atenção aqui. Vamos lá dar sequência aqui no nosso... então Deus criou o homem com esse propósito. Deus colocou o homem no jardim. E Deus, se você prestar atenção ali em Gênesis no capítulo 1, capítulo 2, você vai perceber que Deus estava vivendo isso com o homem. Todo dia Deus, quando eu falo homem, eu falo da raça humana, amém? Incluindo a mulher. Deus estava praticando essa comunhão com o homem. Deus todo dia vinha ter com o homem, praticava essa comunhão de amor, de graça, de cuidado. Ok? O que acontece aqui? Tem um fato aqui que entra no meio do caminho chamado a queda do homem. A queda do homem. Vamos entender um pouquinho sobre a queda do homem então. Nós vamos entender agora sobre a queda do homem e a religião. Ok? Vamos lá. Primeiramente é importante nós entender como aconteceu a queda do homem. Se você entender como aconteceu a queda do homem, você vai entender como acontece a nossa queda. Do ponto de vista geral, Adão ali, né, representa toda a raça humana, Adão e Eva. Então, quando Adão caiu, todos caíram. E se você for olhar na sua vida, você vai perceber o quanto de Adão tinha. Ok? Mas vamos lá. O texto de Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente, né, ali, Satanás incorporou a serpente, e a serpente veio bater um papo. Já é meio estranho, né? Imagina você num jardim e de repente a serpente vem bater um papo. Ei, bom dia! já é estranho, né? Oh, bom dia! Então assim, o louro, José ainda tudo bem, né? Mas a serpente é estranha. Agora preste bem atenção, isso aqui é muito importante. O que a serpente disse ali? Que Deus tinha colocado uma restrição para o homem, que o homem não poderia comer de toda a árvore do jardim. Foi essa a restrição. Então Deus colocou o homem no Éden, que é o jardim de delícias, significa jardim de delícias. E olha que coisa estranha, a mesma coisa que você levar teu filho num parquinho e falar: não ande em nenhum brinquedo. Isso é uma coisa ruim. Agora, essa não foi a verdade que Deus disse para Adão e Eva. No versículo 16 está escrito bem claro: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim pode comer livremente. Deus só tinha colocado a restrição numa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que a serpente disse para Eva? Que Deus tinha colocado a restrição que ela não poderia comer de nenhuma árvore. Aqui tem o princípio de toda a queda nossa. Quando nós acreditamos no diabo, na serpente, e ela mente para nós, dizendo que Deus não é bom, e aquilo que Deus diz para nós não fazermos, é porque Deus é ruim e está querendo restringir você de uma coisa que é boa para você. Mas como Ele não ama você, Ele está dizendo para você não fazer. E aqui começa um problema. Se você não tem a confiança na bondade de Deus, você não vai entender as restrições, o que Ele diz para você: não faça isso, não faça aquilo. Você não vai entender como algo positivo. Ok? Então vamos no versículo 4, aqui acontece o seguinte: disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Outra coisa que Deus tinha dito. Por que Deus não queria que ali Eva comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus disse que eles iriam morrer. Adão e Eva iam morrer se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se nós olharmos aqui, preste bem atenção. É a mesma coisa que o teu filho pegasse uma faca. Você fala: filho, solte a faca. Aí chega uma serpente do lado e diz: menino,
A tua mãe não quer que você solte a faca, porque a faca é muito boa para você. Ela, na verdade, está escondendo uma coisa boa que você vai descobrir se você usar essa faca. É o que o diabo tem feito com as pessoas. Ele fica constantemente colocando um projeto para a sua vida, diferente do projeto de Deus, e dizendo que Deus não quer que você viva o projeto que a serpente está te falando, porque o projeto da serpente é bom e Deus é mau. Você imagina por que será que alguém entra no crack, por exemplo? Não entra com uma proposta ali, a serpente falando, eu quero te avisar algo. Se você começar a usar droga, você pode perder a sua família, você vai ficar viciado, você vai passar humilhação, você vai gastar todo o seu dinheiro, você vai se destruir. O diabo não chega para a pessoa falando isso. Ele não chega para o jovem lá que começa assim, a tomar em excesso as bebidas alcoólicas e fala assim, você vai ter sérios problemas, você vai ser preso, muitas vezes por causa disso, você pode arrumar briga num bar até morrer. Ele não vai contar isso aí. Ele vai contar o seguinte, vamos curtir. A serpente hoje muitas vezes é um amigo que te cerca, uma amiga, um conselho aí do mundo que está te cercando, é o conselho dos ímpios. Hoje não está aparecendo para você uma serpente se arrastando e falando, a serpentinha que tem aí, serpentinha de seus amigos, aí não é que eles querem ser serpente, mas eles estão deixando de ser possuídos pela serpente falar na sua vida. Às vezes é você falando com você mesmo, é a serpentinha jogando um dardo na sua cabeça, e você falando com você mesmo, que esse negócio de Deus, esse negócio de projeto de Deus, esse negócio de fazer o que Deus está pedindo não é bom. Certamente quando Deus está mandando você parar de fazer isso, porque ele é egoísta e está pensando em si mesmo, mas Deus jamais é egoísta. E foi justamente isso que a serpente falou. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comeres desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha aqui o que a serpente está dizendo aqui. Ou seja, Deus, ele não quer que você saiba de uma coisa que vai ser boa para você, porque ele não quer que você desfrute disso. Essa é as palavras da serpente, né? Considerando as palavras da serpente, Deus sabe, ela sugere que algo está sendo retido, e não simplesmente qualquer coisa, mas algo bom que tornaria a vida de Adão e Eva muito melhor do que era. Você pode observar, parece uma coisa assim muito chata, né? Quando você escuta ali quando jovem, né? Muitas vezes uma ministração dizendo, o sexo é para o casamento. Sexo para o casamento, certamente alguma coisa, estão me restringindo alguma coisa boa. E o pior é que depois que casa não faz sexo, né? Eu não sei o que acontece, né? Quer tanto fazer antes e depois não faz depois. Aquela ilusão que é todo dia, não sei o que, sucesso, né? Toda hora. Te enganaram, né? A serpente te enganou. Tá solteiro, tá com aquele fogo. Casou, parece que o bombeiro chegou. Meu sonho era casar com um bombeirão. Acabou o fogo, né? Acabou com ele. Ou seja, vamos encarar a vida prática assim. Quando não deveria fazer, estava com fogo. Quando é para fazer, está apagado. Estranho, né? Agora, o problema em si não está no sexo. O problema está um sexo feito fora do projeto de Deus. E o sexo feito fora do projeto de Deus, por que ele é ruim? Porque ele não é feito verdadeiramente em amor. É um desejo carnal ali de um querendo satisfazer eu sou um jovem que estou querendo satisfazer meus desejos da minha carne e estou procurando outra pessoa que eu possa encontrar para fazer isso. Mas eu não tenho compromisso. Você já viu uma pessoa que fica com a outra na noite, ou que pega aqui, um pega a outra, hoje em dia pega ali, pega cá. E se aquela pessoa lá procurar, poxa, você me pegou ontem, mas eu estou com câncer hoje. Você cuida de mim? Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a sua vida, o problema é seu. Então quebrou o propósito de Deus, que é o quê? É o amor. Ninguém devia se relacionar com o outro, ninguém devia fazer nada com o outro, se não for para amar. Então, infelizmente, a serpente conseguiu convencer a Eva com a sua mentira. Versículo de número 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa, a árvore que era ruim ficou boa. Olha como que é o relato. Então, vendo a mulher, a visão da mulher sobre aquilo que Deus falou que era ruim,
passou agora aquela mulher dizer que aquilo que Deus dizia que era ruim é bom. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e também comeu. Aqui começa a inversão de valores. O homem começa a chamar o que Deus chama de ruim de bom, e o que Deus chama de bom de ruim. Seja um pouquinho inteligente, comece a perceber a serpente trabalhando na nossa geração. Pega um site como o UOL. O UOL só, vou te dar um exemplo. O UOL, eu vou falar algumas palavras aqui para nós ser um pouquinho mais claro. A gente não pode perder tempo com a vida está passando. O UOL é um site de putaria. Ele só incentiva isso. Ele só exalta o quê? A atriz tal diz que agora começou a ter relacionamento com mulher também e está gostando. Ela só é a serpente falando com você ali. Você abre o site e a serpente está ali falando. Ontem caiu lá numa reportagem que era um eu nem sei quem era, contando como conheceu a mulher. Olha que coisa assim, e isso contando tudo normal. Ele conheceu a mulher dele hoje, num evento de filmagem que ela foi fazer para ele. A mulher dele atual foi filmar a chegada da mulher dele antiga. Foi fazer um trabalho para ela. Agora ela é a mulher atual. E assim, tudo contando como se fosse tudo sempre bom. Isso aqui é tudo sempre bom, entendeu? Tudo que é ruim é bom. Não sei o que é lá que eu vi, não sei qual que foi o site lá, que exaltando que trio LG não sei o que, porque ninguém sabe mais a letra lá, né? LG não sei que T, que 5, 7, 7, 8, 9, 10, 14, 67. Resumindo, se você... Esses dias eu estava pensando, né? Tem uma mulher que ela está com uma outra mulher, mas essa outra mulher se veste como homem. Por que não pegou um homem logo? Não, olha que estranho. É duas mulheres, só que uma dessas mulheres quer ser homem, e essa outra mulher quer um homem que não é homem. Não, você está entendendo a coisa assim? Agora é o seguinte, presta atenção. Você tem ideia do que está produzindo dentro dessas pessoas? Você tem ideia da doideira que está dentro das pessoas? Então, qual que é a principal tática do diabo? Perverter o caráter de Deus. Dizer Deus não é bom, o que é bom é o site do UOL, o que é bom é o site da Globo, o que é bom é tudo isso, menos Deus. Menos Deus. Então, grave isso para você. Quando Deus te dá uma restrição, é para o seu bem. Ele está cuidando de você. É que nem um pai que ama verdadeiramente seu filho e fala: filho, não faça isso, eu já fui por esse caminho. Eu estou dizendo para você, não faça isso que não é bom para você. Só que na hora você não vê. Aí vai passando anos. E aí que você vai lembrar: puxa, por que eu não segui minha mãe? Por que eu não segui meu pai que falou isso? Mas mais do que o seu pai e sua mãe, por que nós não seguimos a Deus? Então, qual que é a queda do homem? Onde se dá a queda do homem? Em duvidar da bondade de Deus e se revoltar contra Deus. Porque quando Deus manda você ir para a esquerda e você vai para a direita, você está se rebelando contra Deus. E a queda do homem se dá aí, ok? Mas qual que é a consequência da queda do homem então? Né? O homem vem então, come da árvore do conhecimento do mal, do conhecimento do bem e do mal, e Deus diz que ele vai morrer. O que significa essa morte? Normalmente dizemos que é a morte espiritual, mas traduzindo, o que é essa morte? Vamos se aprofundar um pouquinho mais. Na prática, o que significa isso? Que morremos para tudo que fomos criados. Você foi criado para algo e você morre para aquilo. E você passa a viver o oposto daquilo que você foi criado, ok? Perdemos nosso valor, nossa identidade, nosso propósito existencial é corrompido e passamos a viver separados de Deus. Por que nós perdemos tudo isso? Porque tudo que nós temos de bom vem de Deus. Quando nós nos separamos de Deus, nós perdemos tudo de bom que nós tínhamos.
A nossa identidade vinha de Deus, nosso propósito existencial vinha de Deus, nosso valor vinha de Deus, tudo vinha de Deus. Agora eu decido ouvir a serpente, me separar de Deus, e agora eu passo a perder tudo isso que eu tinha, porque tudo que eu tinha era Deus. Então vem a queda do homem. E aí olha o que acontece de maneira prática aqui, a partir da queda do homem. Esse homem agora passa então a viver, em vez de em amor, viver em egoísmo. E quando Deus vem pedir prestação de conta para esse homem, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão escondidos? O que está acontecendo aqui nesse jardim? Está uma bagunça hoje aqui. Aí o seguinte, nós já podemos perceber o que? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E fizeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Deus veio lá para ter comunhão com eles. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comestes? Aí aqui, ó, aqui começou a entrar na vida do homem medo, vergonha e culpa, por causa da queda. Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha aqui o problema. Adão sabia claramente que a consequência de comer da árvore era a morte. O que Adão estava tentando aqui? Que Deus matasse Eva. É simples. Vou dar um jeito de me livrar. Rapaz, eu comecei a acompanhar esses advogados aí, né? Hoje eu vi uma, agora há pouco, antes de descer aqui, apareceu uma mulher perguntando, como que... Uma mulher, um homem perguntando, como eu faço? Minha mulher roubou meu cartão de crédito e gastou 10 mil. Cara, que negócio estranho, que relação estranha é essa? Minha mulher roubou meu cartão de crédito? Ou seja, ele estava querendo saber como que ele ferrava a mulher dele. E eu fico imaginando como que a cabeça dessa mulher também, assim, eu vou pegar o cartão de crédito dele e vou arrebentar ele. Eu sei, é dormindo com o inimigo. Por quê? Porque isso não são de fato casamentos. Porque um casamento verdadeiro é estabelecido por aliança. Eu falo para você, eu com a Fabíola, eu não tenho um plano B assim, tipo, eu estou me precavendo como que eu posso, se der alguma coisa errada, eu ficar com um pouquinho mais de dinheiro e ela ficar com menos do que eu. Eu não tenho esse plano. Porque eu estabeleci com ela uma aliança conforme Deus disse. Eu me tornei com ela uma só carne. Verdadeiramente, eu fiz uma família, eu fiz uma aliança com ela. Assim como Deus fez comigo. Eu não estou com plano B com ela. Mas o povo está vivendo família, casamento, tudo invertido. Ou seja, o cara está pensando como que ele pode processar a mulher dele. Eu fico pensando que tipo de mulher é esse também que pega o cartão do cara e gasta 10 mil. E aí a advogada foi engraçada, ela falou: você não pode processar ela, eu estou ajudando vocês, tá, irmãs? Quando você quiser pegar o cartão do seu marido, ele não pode processar. Diz que não tem roubo entre cônjuges. Falou, não pode processar. Aí a advogada falou, porque ela lá atrás soube roubar seu coração, agora ela pode pegar seu cartão. Mas você está entendendo que doideira assim? A pessoa que dorme, como que eu fecho o olho? Se eu estou dormindo com uma mulher que eu não confio nela? Que estranho, que relação muito doida desse mundo afora. Ok, ela que me deu a árvore e comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou. Ou seja, um querendo jogar a culpa no outro. Ou seja, se for para matar, mata a mulher. Aí a mulher falou: então mata a serpente. E a vida está assim, pessoal. Por quê? Porque se desconectamos de Deus e perdemos a fonte de amor. E perdemos a capacidade de amar, porque a capacidade de amar só vem quando nós nos relacionamos com a fonte de amor, que é o próprio Deus. Aí nós estamos aqui, então caímos, ficamos separados de Deus. E aqui o texto diz que eles foram expulsos do jardim.
agora temos um problema, estamos separados de Deus. Por quê? Porque Deus é santo e o homem agora se tornou pecador. E essas duas coisas não podem compactuar. O que a religião vem como proposta? A religião, do ponto de vista negativo da palavra religião, é a tentativa do próprio homem se religar com Deus. E aqui nós temos dois princípios de vida: ou eu vivo pelo esforço próprio, ou eu vivo confiado na graça de Deus. O que é o esforço próprio? Então eu agora tento, através das minhas boas obras, através do meu próprio esforço, através da minha própria obediência, eu tento me reconectar com Deus. Então o homem caiu agora estamos com um problema sério. O homem caiu, e esse homem está tentando se reconectar com Deus. E aqui tem dois princípios: esse homem tenta pela sua própria força, ou esse homem admite que por si mesmo não pode se reconectar com Deus, que ele não consegue, porque agora ele é pecador, e ele carece então do que? Da graça de Deus. Esse homem humildemente chega para Deus e fala: Deus, eu não consigo mais, eu preciso do Senhor, porque eu me desconectei do Senhor, e sem o Senhor nada eu posso fazer. Normalmente as pessoas, por não entender que depende da graça de Deus, elas dizem assim: eu não estou indo congregar ainda, eu não frequento nenhuma reunião de igreja, porque eu preciso acertar algumas coisas da minha vida. Quando eu acertar algumas coisas na minha vida, eu vou voltar a congregar, eu vou voltar a me relacionar com o corpo de Cristo. Elas não entendem que isso não existe. Na verdade, é como se eu quiser chegar como que é o nome dessas lojas que lavam roupa aí? Lavanderia, e quiser já chegar com a roupa limpa. Eu só vou na lavanderia porque eu não consigo limpar a roupa. Eu não estou conseguindo lavar aquela coberta gigante, eu preciso de alguém que lave para mim. Eu só venho até Deus porque eu dependo da graça dele, porque sem ele eu não consigo nada. Então não adianta tentar se reconectar com Deus baseado no seu esforço próprio. É necessário reconhecer que eu preciso da graça de Deus. Amém? Ok, vamos lá então. Eu gostaria que nós pudéssemos agora então no nosso 2 ou 3 aí no nosso grupo. Primeira pergunta para nós respondermos: você vive confiando na força do seu braço ou na graça de Deus? E o que Deus falou contigo nessa ministração? Amém? Vamos fazer os grupos.